Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade às nossas aulas virtuais, então, vamos abordar agora a responsabilidade do Estado, a responsabilidade no âmbito civil. Então, responsabilidade civil do Estado ou da administração pública. Para essa aula, estou seguindo o Manual de Direito Administrativo do professor Alexandre Maza. Quando nós falamos de responsabilidade civil, já temos uma base, vocês já tiveram direito civil e já tiveram a parte de responsabilidade civil, então é um tema que vocês já conhecem, que vocês já viram, sabem que é um tema gostoso, sabem que é um tema prático, que é um tema bom para ser cobrado na prova da ordem, principalmente em segunda fase, e é um tema que não vejo dificuldade nele e não quero que vocês vejam também. É um tema bom e é um tema que na advocacia abre um caminho muito grande, abre um leque de oportunidades. Então nós vamos ver a responsabilidade civil agora aplicada ao Estado e vamos ver também alguns cases, algumas possibilidades. Para chegarmos até esses cases, nós temos que tratar do quê? Da evolução da responsabilidade civil no âmbito nacional. E vamos fazer uma visão global da responsabilidade civil, então, da administração pública. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é o que diz respeito ao vínculo entre agente e Estado. Eu lembro a vocês que no semestre passado nós falamos de algumas teorias que buscavam explicar o Estado e a correlação entre Estado e o gestor, o Estado e o agente público. E aí nós tínhamos o quê? Pegando aqui uma primeira teoria, teoria do órgão, Otto von Guericke, aquele alemão que veio e disse o quê? Que o Estado é como um corpo humano que é composto por vários órgãos e isso permitiria classificar os órgãos. E ainda aplica-se a teoria da imputação volitiva para os agentes. Então, nós lotamos um órgão, nós criamos cargos e alocamos nesses cargos pessoas, agentes. Todavia, essas pessoas, quando estiverem na qualidade de agente público, terão todos os seus atos imputados ao Estado. Eles não estão ali agindo em nome próprio, eles não estão agindo em conformidade com a sua vontade. Eles estão cumprindo a lei. Eles são o próprio Estado. Logo, todo o ato praticado pelo agente público é imputado ao Estado. Via de regra, nós teremos os atos praticados dentro da mais perfeita legalidade e sem gerarem qualquer dano, qualquer prejuízo ao particular. Todavia, no exercício da função pública, eventualmente poderão advir danos. E aí surge a necessidade de indenizá-los e a caracterização da responsabilidade civil do Estado. Mas o que eu quero lembrar vocês nesse momento é teoria do órgão, Otto von Guericke, teoria da imputação volitiva, ou seja, que todo ato praticado pelo agente público, e a gente acabou de ver o que é agente público, então todo ato praticado pelo agente público será imputado ao Estado. Falando de responsabilidade civil, nós temos uma natureza patrimonial dos prejuízos ensejadores de reparação, ou logo, responsabilidade civil. E é uma responsabilidade extracontratual. Por que extracontratual? Porque os danos decorrem de uma relação jurídica de sujeição geral. Se nós tivéssemos uma relação contratual, estaríamos falando de quebra de contrato e não de responsabilidade civil. Seria uma responsabilidade contratual. Todavia, quando a administração causa um prejuízo desvinculada de um contrato, responsabilidade extracontratual. E aqui nós estamos justamente abordando isso, prejuízos de ordem patrimonial decorrentes de uma relação extracontratual, de uma relação de sujeição geral. Lembra vocês ainda que os danos, pessoal, eles podem ser de 3 categorias: materiais, morais ou estéticos. Previsão constitucional, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. E olha que redação bonita. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes nesta qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de culpa ou dolo.
Pessoal, esse texto é belíssimo e nós teremos muita coisa para ver nele. Então, 37, parágrafo 6º, primeiro ponto, as pessoas jurídicas de direito público. Lembro a vocês que aqui nós temos pessoas que serão regidas pelo direito público, mas poderão ser constituídas sob regime de direito privado. Então, vamos ter cautela aqui. E as de direito privado, que se vinculem por uma relação contratual, as concessionárias, as permissionárias, serviço público. Então, responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso, que nós vamos avaliar lá para o final. Vai ser um dos últimos tópicos, não obstante a gente trate com frequência sobre ele, a questão do regresso. Ora, o agente público, na qualidade de agente público, causa um dano a um particular. Vamos colocar o Álvaro. O Álvaro, dirigindo um veículo, o Álvaro, motorista da Prefeitura de Barreiras, dirigindo um veículo oficial no horário de trabalho, vai lá e bate em outro veículo. Descumpriu a lei, passou sinal vermelho, bateu, abarrou outro veículo. E aí? Quem que deve responder? A municipalidade. Então, se aciona a administração pública que vai reparar o dano do veículo do particular. E o Álvaro vai sair ileso? Não. A prefeitura, a municipalidade vai entrar com uma ação de regresso contra o servidor para que ele a indenize. Do contrário, eu, Álvaro, estaria tendo um enriquecimento sem causa sobre a administração. Causo prejuízo e não tenho qualquer responsabilidade sobre isso. Não. Então, veja só, a administração assume o dever de reparação e o Álvaro é quem vai responder posteriormente perante a administração. Não fosse assim, o particular sofreria o risco de prejuízo. Imaginem vocês que eu, Álvaro, não tenho onde cair morto, vou e bato numa Land Rover. Se eu trabalhar a vida toda como motorista, não vou conseguir pagar o valor daquela Land Rover. Agora, a administração pode. Então, a administração paga e a administração pública, que não tem pressa nenhuma, vai descontar da minha remuneração, do meu salário todo mês no quantitativo. Então, regresso. Isso, evidente, poderá ser via administrativa ou judicial. Vai ter que se aferir o caso concreto. E ainda caracterizado o caso de culpa ou dolo. Como eu falei, direito de regresso a gente vê com calma lá ao final da aula. Quando nós falamos de responsabilidade civil, nós temos 3 fases: irresponsabilidade estatal, responsabilidade subjetiva e responsabilidade objetiva. Antecipando tudo, eu já quero que vocês marquem o quê? Que hoje prevalece a responsabilidade objetiva com a aplicação excepcional da responsabilidade subjetiva. Então, regra hoje, responsabilidade objetiva. Exceção, responsabilidade subjetiva. Para entendermos a evolução, vamos fazer um breve caminho pelas 3 fases. Primeira delas, responsabilidade, teoria da irresponsabilidade estatal. O Estado não tem responsabilidade nenhuma. Pouco importa o dano que o agente causar, o Estado não deve ser envolvido na relação. É uma teoria que prevaleceu até cerca de 1873 e ela está principalmente vinculada a países de cunho absolutista, a estados governados por reis. Por que isso? Porque o rei estava acima da lei. Nós não vivíamos num estado de direito. O rei, ele fazia prevalecer a sua vontade. Eu lembro a vocês que nesses estados absolutistas havia mesmo a tese de que o rei era um representante de Deus na terra. Se Deus é uma figura celestial, é uma figura divina que não é passível de erro, que escreve certo por linhas tortas, por que nós poderíamos aceitar então que o representante de Deus na terra erraria? Não é possível. Então, a irresponsabilidade do Estado está calcada no quê? No fato de que o soberano era a figura do próprio Estado, na figura de que a vontade